Então vamos lá, gente. A gente vai continuar o nosso estudo. Então vamos fechar um pouquinho os olhos, respirar. E vamos juntos inspirar, vibrar 3 vezes o Om, 3 vezes o Gayatri. Então vamos inspirar juntos. Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Então, lembrando rapidamente, né? Esse mantra Gayatri que a gente canta é um dos mantras mais importantes da tradição do yoga, né? Que vem dos Vedas lá na Índia, a gente falou bastante na outra aula. E uma tradução livre seria assim, que a luz do sol, ele é direcionada ao sol, possa trazer para a gente um claro intelecto e purificar o nosso coração para que a verdade, para que a consciência, para que os ensinamentos possam se refletir no nosso coração, Então é como se a gente pedisse iluminação para entender melhor o estudo ou o que a gente for fazer, né? No caso aqui, o estudo. E aí a gente está começando ainda, estamos no início do estudo do Yoga Sutra, lembra que a gente falou? Então o Yoga Sutra é o principal livro da tradição do yoga. Foi o Patanjali, que é essa imagenzinha aqui, é o Patanjali. Foi um grande sábio, ele não criou o yoga, isso é importante a gente sempre lembrar, ele sistematizou. Ou seja, o yoga é muito mais antigo que Patanjali, só que ele criou como se fosse um livro, um método, para que a gente possa estudar de maneira mais didática, assim, que a gente possa entender o caminho do yoga. Então lembra que a gente falou que o objetivo do yoga é a libertação, o objetivo final é moksha. Mas o que é essa libertação? O que seria isso, né? É a gente não se identificar mais com o nosso ego, com os nossos problemas, e a gente passar a se identificar com a natureza, com a nossa essência, com a nossa natureza, que é, segundo a tradição do yoga, uma natureza já de paz, de felicidade, de contentamento. Então todo o trabalho do yoga é fazer você entender que você não é o corpo, que você não é a mente, que você não é seus pensamentos, que você é essa consciência por trás disso tudo. Ah, Tiago, mas eu não vivo, né, nesse estado de felicidade, alegria o tempo todo. Por quê? Porque a gente vive no modo de ignorância. A gente ignora que a gente é essa paz e fica procurando a paz do lado de fora. Fica procurando a felicidade do lado de fora, em coisas que não vão preencher a gente. Então a gente fica buscando em coisas, em pessoas, em situações, uma coisa que só se a gente mergulhar dentro da gente, se a gente meditar, se a gente estudar, a gente vai ter acesso. Então basicamente é um erro, a gente busca no lugar errado.
E aí a tradição do yoga vem falar que o único caminho é o caminho do estudo, da prática, da meditação, do autoconhecimento, para a gente entender, tá? Então, por isso é importante o que a gente chama de um estilo de vida do yoga. Não que o yoga em si, por exemplo, os asanas, vão levar diretamente a essa compreensão da nossa natureza, mas eles vão preparar a nossa mente e o nosso corpo para entender esse conhecimento que a gente já é felicidade. Lembra que eu falei que para a gente remover uma ignorância, só um conhecimento. Então, cabe a gente praticar as posturas, o pranayama, mas a gente precisa também estudar, meditar, entender as escrituras para poder dar esse passo além, tá? Então, o Hatha Yoga, ele prepara muito bem o corpo, a mente, como um estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida do yoga, então eu me preocupo com o que eu vou me alimentar, aquilo tudo que a gente falou, né? Os pensamentos, minhas companhias, isso tudo vai formar um estilo de vida do yoga. É o que o professor Hermógenes sempre falava, a verdade é que a gente tem que viver o yoga. O yoga não é uma prática que eu vá 2 vezes na semana e pronto. O yoga tem que ser vivido em tudo, 24 horas por dia, na qualidade do meu sono, na qualidade das minhas relações, isso tudo está dentro, tá, do yoga. Então, o foco do yoga e do Yoga Sutra é controlar os pensamentos, lembra que a gente viu, para essa natureza de felicidade poder aparecer. Porque quando eu estou com a minha mente muito agitada, pensando em muitas coisas, eu não consigo viver essa natureza. Por isso, muito comum a gente fazer a prática do relaxamento no final da aula e a gente sair com uma sensação maravilhosa de leveza, de felicidade, de paz, porque é a nossa natureza. A gente acalmou o corpo e a mente e a natureza pôde aparecer. Enquanto eu estou com a minha mente muito agitada, essa natureza não vai aparecer. Então, o trabalho do Yoga Sutra e do Yoga é na mente, é acalmar os pensamentos, é diminuir essa velocidade de pensamento. Para isso, todo o livro do Yoga Sutra vai ensinar esse caminho de como acalmar os pensamentos, de como acalmar a mente, tá? Então, ele quer que a gente tenha uma mente mais clara e menos reativa. A gente funciona muito no modo reação, né? Acontece alguma coisa, logo eu reajo. Alguém falou alguma coisa, eu me irrito, me chateio, aquilo ali já vai virando uma bola de neve. Quando eu vou ver, eu nem sei o que eu falei, né? A gente fala isso, né? Pô, nem lembro o que eu falei na hora da discussão. Mas como eu não lembro o que eu falei, se foi eu mesmo... Vê como a nossa mente fica confusa e fica agitada. Então, esse Nirodha, esse controle, é nesse momento. Aconteceu alguma coisa, calma. Deixa eu prestar atenção nos meus pensamentos, na minha mente. Como que eu vou falar? Como que eu vou falar para essa pessoa que eu estou precisando falar? E não sair atropelando. Porque é isso que vai causar... Então, a gente não quer uma mente reativa, a gente quer uma mente consciente. A cada ato, por isso é um treinamento, a cada escolha eu estar com a mente clara para poder escolher melhor, tá? Então, a qualidade da nossa mente, muita coisa vai influenciar, né? A minha alimentação vai influenciar, porque para o yogi, a parte densa do alimento forma o nosso corpo, né? As vitaminas, minerais e tal vão formar o nosso corpo. Mas a parte sutil do alimento forma a qualidade dos meus pensamentos. Então, como que é isso, assim, para a gente pensar de maneira bem prática? Né? Eu vou comer uma feijoada e depois eu quero meditar. É difícil. Porque, assim, é uma comida pesada, é uma comida forte, não sei o quê, vai dar sono, vai dar preguiça. E a minha mente, ela vai entrar num estado de letargia.
Por isso o yoga fala tanto da alimentação de frutas, vegetais, a alimentação mais natural, a questão do vegetarianismo, porque os yogis acreditam que quando o animal é morto para ser abatido, né, para virar alimento, ele passa uma energia muito ruim, muito pesada, de violência, de sofrimento. E esse sofrimento passa através do alimento, para a gente. E aí deixa a nossa mente também, tá? Isso é um detalhe, assim, mas é só para a gente entender como tudo que está à nossa volta vai influenciar na qualidade da nossa mente, do nosso pensamento. Mesma coisa, né? Eu tenho um filho de 9 anos que, lógico, adora jogar videogame. Aí vai jogar videogame. Se ele jogar videogame, aqueles que tem negócio de tiro, né? De noite, provavelmente o sono dele vai ser agitado e ele vai ficar com medo. Né? Então a gente, não, essa hora não pode, não vai ver filme de terror de noite. A nossa mente é igual, né? Se a gente vai dormir vendo um filme de terror, todo mundo mata todo mundo, aquilo passa para a nossa mente, passa para os nossos pensamentos, passa para o nosso sono. Por isso a gente tem que começar a optar, fazer escolhas melhores, tá? Então vamos voltar aqui para o texto, isso tudo está já no texto de hoje. Pode falar. Pode falar. Você fala sobre as companhias. Na primeira vez, na outra aula, você falou isso também. E sobre a alimentação. Uma dúvida, eu estou relendo o Yoga para Negócios sobre parte da alimentação. O professor fala do feijão de soja, ele fala sobre a soja. Conversando com uma pessoa sobre isso, essa pessoa falou, mas hoje a soja já tem, da época que o professor escreveu o livro para hoje, a soja tem algumas críticas à soja. Isso se mantém a postura a visão do livro? Não, a soja é uma coisa bem, assim, muito pouca coisa nos livros do professor mudaram e caíram, mas por exemplo a soja é uma delas. Aquelas carnes de soja que o pessoal faz em comida vegetariana e tal, aquilo ali não tem nutriente nenhum, não serve para nada. Não, é para imitar o sabor da carne ou a textura da carne, mas nutritivamente aquilo é zero. É zero, porque aquilo é o extrato da soja, na verdade, tá? É melhor comer a soja em grão. A soja é tipo um feijãozinho, né? A soja pura, agora tem a questão dos transgênicos, aí tem toda uma questão. Mas a soja que falam carne de soja, aquilo não é saudável. Naquela época do professor se imaginava que seria menos prejudicial do que a carne. Por exemplo, o glúten também, naquela época, não sei se alguém aqui é vegetariano há muito tempo, mas se fazia muito bife de glúten. Hoje em dia já se sabe que o glúten não é uma coisa boa. Nem glúten nem soja. Não é bom para a saúde. Feijão de soja é bacana ou não é? É bacana, mas aí vai cair naquilo, é transgênico, não é? A gente não tem certeza, né? Mas aí também tudo cai, porque o feijão cai, o arroz cai, tudo que a gente possa imaginar, até laranja, hoje em dia tem transgênico. Desculpa a ignorância, se for completar com um transgênico e uma carne vermelha, cara, aí tem essa questão, porque para mim, por exemplo, respondendo bem pessoalmente, a questão de comer carne ou não passa pela saúde, passa pela questão da vida do animal, entendeu? Eu não questiono que comer carne é saudável não é, isso não questiono, pode ser ou pode não ser, para mim não faz diferença. A minha questão é a vida do animal, eu acreditar que não precisa um animal perder a vida para eu me alimentar. Ponto. Se é mais saudável, se é menos saudável, eu não sei mesmo. Não prefiro nem falar. Aí tem que ser. Existem correntes que dizem que carne vermelha não faz bem de jeito nenhum. Existem médicos que falam que faz bem. Então é uma polêmica. Eu assim não tenho informação para. Agora, no yoga, geralmente quem é vegetariano por causa do yoga é muito mais por essa questão da vida do animal. Do que... Essa questão do sofrimento energeticamente. Também, da questão da pureza da mente. E a primeira pergunta que era com relação à companhia, você fala, na visão do espiritismo, a gente, quando
se aproximam pessoas que estão perturbadas, ou até desencarnados perturbados, que fazem uma oração para essa pessoa se afastar. Existe se afastar ou se aproximar, mas ficar na luz. Para não te agredir, não te perturbar. De certa forma, às vezes pelo menos eu me sinto assim, não vou dar atenção para essa pessoa. Existe uma tendência de se envolver para dar uma atenção, e às vezes a gente não está preparado. Como é que é o yoga? Como é que é essa pessoa que já está um pouquinho mais desenvolvida lida com uma pessoa que você sabe que a pessoa está te sugando, está te invejando, está te absorvendo, está querendo causar uma intriga, sei lá. A gente tem que ter sempre compaixão e empatia, né? A gente deve escutar, deve tentar ajudar. O problema é quando a gente não está equilibrado e aí quer equilibrar a outra pessoa, porque aí a gente está frágil e aí a gente acaba também baixando. É uma coisa, né, que se fala, né, Jesus, a luz do mundo, né? Imagina, Jesus entra aqui na sala, ele vai clarear todo mundo, não vai ficar ninguém mal, é impossível. Mas ele, né, tá num nível que, né, de energia, de amor e tal, que talvez ainda não seja os nossos. Nesse caso, que é a média. Então, o que se diz nisso não é que você não deva evitar 100%, é que você não deve procurar, tipo, eu vou ficar frequentando aqueles lugares que eu sei que as pessoas só vão, sei lá, para usar droga ou para uma energia ruim, entendeu? Ou eu sei que vai ter violência, eu evitar esses lugares. Agora a pessoa te procurou, você vai tentar ajudar, vai tentar conversar, né? O professor atendia todas as pessoas, nunca é preconceito, tá, gente? De maneira nenhuma é preconceito. É a questão da gente tentar também preservar um pouco a nossa saúde e a nossa energia. Se eu sei que eu vou para um lugar que o clima é ruim, a energia é ruim, eu vou sair de lá abaixo astral, eu não vou. Simplesmente eu não vou. Eu vou procurar lugares que vão me ajudar a crescer, que vão me ajudar, tá? Mas sempre tentando ajudar, Agora, tem aquelas pessoas que, por mais que você ajude, fica no modo, né, de tadinho, de carência, de tal. E aí você também tem que saber ajudar, porque ajudar sempre, às vezes, não é ajudar. Às vezes é falar, não, hoje, cara, não tá legal, tá? Mas vamos voltar aqui, então, olha só. Como eu falei, esse sutra é muito importante a gente voltar nele o tempo todo. Esse é o sutra mais importante do livro, né? Eu falei isso na outra aula. Se a gente ficasse só nesse sutra, a gente poderia ficar estudando pro resto da vida esse sutra, porque isso é o resumo que ele fez do yoga, é a conclusão, né? Ele coloca logo no início. Então ele fala, Yoga Chitta Vitri Nirodha. Yoga é o controle dos movimentos da mente. É isso tudo que a gente estava falando. Eu preciso olhar para a minha mente, eu preciso entender a minha mente e eu preciso começar a direcionar a minha mente para as coisas boas. A mente, o professor brincava, a mente mente. Ela cria uma série de historinhas para a gente fazer o que é errado e achar que está fazendo certo. E a gente tem que ter muita clareza nesse momento para poder observar e falar, não, isso eu não quero mais fazer, isso não é bom, não é legal, não vou fazer. E aí você vai controlando esses pensamentos. Como no caso a gente falou da reação, né? A pessoa falou uma palavra que você não gostou. Você pode responder, né, num tom maior, e aquilo vai virar uma discussão. Ou você pode simplesmente escutar e falar, cara, eu sei que eu não sou o que ela está tentando me agredir. Eu sei que ela está num momento difícil, está num momento desequilibrado. Por que eu vou entrar nesse embate? Acho que você entendeu errado, desculpa. Outra hora a gente conversa, outro dia a gente marca para bater um papo melhor. Talvez eu tenha falado alguma coisa que você não gostou, né? Essa é a opção do yoga, é observar os pensamentos e não deixar eles virem à tona de uma maneira muito abrupta, né? Muito rápida, porque senão a gente entra no modo de violência. Então, o Patanjali, ele fala aqui, ó, o yoga significa o controle sobre as flutuações ou movimentos da mente. A mente é uma sequência de pensamentos. Esse fluxo é natural e acontece por associação. É possível ter controle
no comando da mente, direcioná-la, mas com paciência e sem negligenciar, tá? E aí, o livro cita aqui duas outras escrituras mostrando que querem dizer a mesma coisa, tá? Uma é o Mundaka Upanishad, que é uma Upanishad, a gente falou um pouquinho. A Upanishad é a parte final dos Vedas. São outros livros sagrados, tá? Então agora a gente saiu do Yoga Sutra, foi pegar uma referência num outro livro, e ele fala assim, ó: o Pranava Om, o Om, é o arco, a mente é a flecha, Brahma, o absoluto, é o objetivo. Ele deve ser meditado pela mente livre de obstáculos. A mente deve se tornar uma com Brahma, como uma flecha atinge o alvo. Então, o que ele quis dizer? Né? Que o objetivo é a consciência, é Deus, o absoluto. A nossa mente é essa flecha. A gente tem que direcionar a flecha para o lugar certo, tá? Mas com paciência. E no Bhagavad Gita, que é outra escritura importante, Krishna fala de uma outra maneira: que gentilmente a mente se acalme e o intelecto tenha firmeza, fazendo essa mente permanecer em si mesma, que ela não pense em mais nada. Ou seja, a concentração, o foco, né? A gente treinar a mente para ela começar a permanecer naquele estado de consciência. Tudo vai voltar nisso. A mente ela tem que entrar num estado mais calmo para entrar nesse modo de consciência. Se a gente continua com a mente agitada, a gente não vai chegar nesse objetivo, tá? Então, quando a gente medita, o objetivo da meditação é acalmar os pensamentos, acalmar o fluxo de pensamento. Daí podem vir diversas técnicas, né? Como a gente faz aqui toda sexta-feira, né? Professores diferentes, técnicas diferentes. Mas o importante é que a meditação leve a acalmar e não a agitar mais ou criar mais informação. Então, a meditação, por exemplo, que a gente faz bastante, né, de um mantra. Por que a gente usa um mantra, uma palavra? Por exemplo, Om. Porque a gente sabe que naquele período de tempo que a gente determinou da prática da meditação em si, eu vou estar sempre voltando para o Om, voltando a minha mente para o Om. Então, eu começo lá praticando Om, aí a mente foge, aí eu trago para o Om, Om, a mente foge. É como se eu desse um único assunto para a mente prestar atenção. E quando você foca numa coisa só, você distrai das outras coisas, né? Isso a gente percebe até no nosso dia a dia, né? Quando você está lá muito focado lendo, às vezes alguém fala alguma coisa com você e você nem escuta, né? Você está ali preso ali na leitura, alguém te chama e você não escuta. As crianças, então, quando estão jogando videogame, ou quando a gente está no smartphone, né, vendo desenho, você chama, sumiu dali, está concentrado. Então, a meditação é isso, é pegar a mente que fica por aí, em 1000 assuntos, e colocar ela pensando num único objetivo. Pode ser o mantra, pode ser a respiração, que a gente também usa bastante, concentrar na respiração. Só que o interessante é que a meditação, ela é um treinamento, né? É um exercício. E esses 20 minutos que a gente fica aqui, que a gente deve tentar fazer em casa, é como se fosse o exercício. A meditação mesmo, o estado meditativo, é a gente conseguir manter essa mente tranquila o dia inteiro, fazendo as nossas coisas, trabalhando, se relacionando, mas uma mente meditativa, uma mente calma, uma mente tranquila. Esse é o estado, talvez, de alguns yogis, de alguns santos, de alguns mestres, que apesar de viverem no mundo, conseguem manter essa tranquilidade. Ah, Tiago, mas só os santos e os sábios? Não, é possível para qualquer um. Agora, requer um treinamento, requer uma continuidade.
Por que a gente vê um monge budista, a gente logo sabe que é um monge budista, né? Porque, né, tem a cabeça raspada, ele fala de maneira amorosa, é tranquilo, caminha. Agora, para ser monge budista tem que ser isso? Não, é um treinamento que ele fez a vida inteira que levou ele a ser daquela maneira. Não tem como separar mais, não é um personagem. Ah, lá no templo eu sou um monge budista, fora do templo eu sou... Não, ele uniu a vida dele e 24 horas a gente pensa assim, o monge pensa assim, né? É difícil no mundo de hoje a gente manter essa mente equilibrada? É difícil, não é fácil. É impossível? Não é impossível. Aí o livro daqui a pouco ele vai falar, o caminho é prática constante e desapego. Por que desapego? Porque eu tenho que praticar, para ver o que eu acho que tem valor, ir atrás do que eu acho que tem valor e abrir mão do que eu percebo que me atrapalha nesse caminho. O desapego é desapegar do que eu acho que me tira do caminho e me apegar. Isso. E aí a gente vai em direção ao que a gente quer, né? Que é uma mente tranquila, que é uma mente não reativa. Para isso, muitas vezes a gente tem que abrir mão de um estilo de vida, de uma coisa ou de outra, para a gente poder entrar nesse estado de consciência, tá? Agora, uma vez que a gente consegue ter algum gostinho disso, a vida toma outro significado, né? Lembra aquela história que eu falei com vocês do monge, que falaram para ele, mas o senhor abriu mão de tudo? E ele fala assim, não, quem abriu mão de tudo foram vocês, eu fiquei com o que é mais importante, né? Que o monge, ele abre mão de tudo pela vida espiritual, pelo conhecimento, pela realização, pela libertação, ele abre mão de tudo que você possa imaginar. Dinheiro, trabalho, família, tudo. Ele abriu mão disso tudo, casa, mas ele se apegou ao conhecimento espiritual, ao autoconhecimento, à libertação. Então, quando a pessoa pergunta, mas se eu abriu mão de tudo, será? Ele, não fui eu que abri mão de tudo, você que abriu mão de tudo. Eu estou com o mais importante, você que está perdido procurando em coisas que não vão te responder. Tá? Agora, é óbvio, para ter o equilíbrio na sociedade, nem todo mundo tem que virar monge. Se só existisse monge, não tinha trabalho, não tinha economia, não tinha nada, né? Existem algumas pessoas que já têm essa tendência, como um padre, como um monge, como, sei lá, um pastor, um rabino, que vão se dedicar a isso. Mas existe um equilíbrio. Agora, esse conhecimento do yoga, da meditação, é para todos. Para chefe de família, para trabalhador, para empresário, para o que você puder imaginar. Não é só para monges. Existe o caminho dos monges, existe o caminho nosso, da sociedade. Agora, é possível viver uma vida dentro da sociedade, trabalhando, pagando conta, família, tarará, 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 muito mais equilibrada, muito mais consciente, muito mais feliz. Isso o yoga ele traz pra gente. Agora, são processos que não vão acontecer de um dia para o outro. E todas as escrituras vão falar, o caminho é prática, prática, prática. Não adianta, isso eu falo sempre com meus alunos aqui, eu venho na meditação sexta-feira só, ou eu venho fazer yoga uma vez na semana. Adiantar, adianta, né? Vai melhorar a respiração, vai relaxar, vai adiantar, mas se a gente quer um salto um pouco maior, uma compreensão maior, uma vida mais plena, né, com contentamento, a gente tem que se dedicar mais, a gente tem que sentar mais, tem que praticar mais, tem que estudar mais. E aí, pra gente, o exemplo mais próximo é o professor mesmo, o professor Hermógenes. Muitas pessoas aqui conviveram com ele. Era uma pessoa que pagava aluguel, pagava conta, tinha família, tinha empresa. Agora, levava uma vida extremamente simples e feliz. É possível, não é
impossível. Agora, requer o nosso constante esforço, a nossa constante dedicação, tá? Então, na semana que vem, eu vou ler aqui o Sutra, mas eu vou deixar para semana que vem, não, para a minha próxima aula. Semana que vem, eu acho que é o Gustavo. Ele vai falar assim, ó. Tada Drastuhu Swarupe Vastanam. Fernanda, já deu o horário, tá, querida? Desculpa. Então, aí nesse sutra ele fala assim, ó. Então, a permanência na natureza do sujeito. Ou seja, quando eu consigo controlar os meus pensamentos, eu permaneço naquela natureza do sujeito. Que a gente viu que é paz, tranquilidade, tá? E aí ele vai continuar. Tá, mas e aí, se isso não aconteceu, o que pode atrapalhar? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço? É bem didático o livro. Mas quando a gente acalma os pensamentos, é o que a gente estava falando antes. Eu entro na natureza do sujeito, que, segundo a tradição, já é paz, já é felicidade, já é tranquilidade, tá? Então, à medida que a gente vai aprendendo a controlar a mente, a gente vai tendo mais episódios de permanecer num estado de felicidade. Um estado de felicidade que não é aquele dos prazeres e tal, que também é importante, também é válido, mas é uma felicidade mais de contentamento, de estar feliz aonde eu tô, do jeito que eu tô, com as dificuldades que eu tenho, e ainda assim ter uma felicidade mais duradoura, né? Mais permanente, tá? Porque a nossa grande dificuldade a gente é felicidade, mas a gente vive nesse alto e baixo, né? Dor, sofrimento, felicidade, dor, sofrimento, felicidade. O que a gente quer é uma linha um pouco mais tranquila, né? Que é possível, apesar do mundo continuar na dualidade, a gente manter essa linha mais tranquila, tá? Então, na próxima aula a gente continua a ver esse terceiro sutra. Gente, esse estudo, ele é assim mesmo. A gente vai bem devagarinho, sempre tentando entender, explicar, porque como eu falei na primeira aula, não é... Tchau, querida. Beijo. Dia 17, depois eu te passo, tá bom? Tá bom. Tchau. Então, a gente vai estar sempre indo, voltando, lendo o sutra passado, reforçando. Os passos são devagar mesmo, porque esse é um livro que é preciso que a gente tenha um tempo para assimilar, para entender cada conceito, tá? Então, o ritmo é assim, a gente vai ler 1 ou 2 por aula e vai ficar ali, vai sempre voltar nesse segundo, vai sempre voltar para ter uma referência, tá bom? Então vamos praticar um pouquinho? Percebe sua posição aí, seu corpo, se ajeita. Lembrando sempre que o objetivo, né, é o autoconhecimento, da meditação também, permanecer na natureza do sujeito. Esse é o nosso objetivo, tá? Então procura observar a sua postura. Lembra que a postura, ela deve ser que ao mesmo tempo alinhada, mas relaxada. Se eu sento e fico muito tenso, não é bom para meditação. Então, se eu precisar dar uma relaxadinha um pouquinho na coluna, ajeitar um pouquinho o joelho, não se cobre tanto também, a gente está aprendendo a sentar. É melhor que fique confortável do que fique bonito. Procura a sua posição. Quem quiser encostar na parede, pode encostar, não tem problema nenhum. Fecha os olhos. Observe se a postura está firme e confortável. Observe o seu corpo, relaxe o seu corpo. Tente aos poucos ir esquecendo um pouquinho do corpo físico, deixando de lado. É importante a gente treinar, tentar ficar parado, porque quanto mais parado a gente vai mergulhando
na consciência. Observe agora a sua respiração. Observe o ar entrando, observe o ar saindo. Tente apenas observar. Se ela é curta, deixe ela como está. Quando eu inspiro, eu percebo o ar entrando. Quando eu expiro, eu percebo o ar saindo. Vamos tentar levar a nossa atenção para a ponta do nariz e perceber a entrada do ar no corpo. Perceba quando o ar entra. Perceba quando o ar sai. A mente em alguns momentos vai fugir, não brigue com ela, traga de novo para a respiração. Passam vários pensamentos e a gente deixa que eles passem. Volte para a respiração.
Então vamos fazer uma respiração mais profunda. E vamos juntar as mãos. Vamos inspirar juntos. Terminar cantando o Om 3 vezes Shanti. Shanti quer dizer paz. Então vamos inspirar. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê.